Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Pronto, pois a gente vai começar, certo? 2h10 já. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Brincadeira. A gente vai começando. Vamos lá. Então, hoje é a nossa última aula, né? Como eu falei, que a gente vai ver aqui essa última parte da imunologia aplicada, que é essa partezinha da imunologia dos transplantes. É uma aula bem rápida, bem simples, certo? Não é difícil de compreender, vai ficar fácil, bem mais fácil que todas as outras que a gente viu, inclusive de imunologia aplicada. E aí nós vamos ter mais 3 encontros, certo? O próximo encontro, na próxima semana, nós vamos fazer uma revisão de imunidade inata. E aí, dentro dessa revisão da imunidade inata, que a gente vai ver inflamação, vai ver as células fagocitárias, né, as células NK, a gente vai ter que também fazer aí uma revisãozinha dos órgãos linfóides, porque ele não está dentro de nenhuma imunidade inata adquirida, nem nada disso. Então, a gente vai ver os órgãos linfóides e a imunidade inata. Na outra, a gente vai ver imunidade adquirida, aquela partezinha de anticorpos, de apresentação, MHC, ativação. E por último, a gente vai revisar todas essas 4 aulinhas de imunidade aplicada, de imunologia aplicada, certo? E aí vai ser na outra semana, a gente termina então na primeira semana de agosto. Aí vocês vão ficar com um tempinho mais livre para poder finalizar as outras disciplinas, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar. Então, o que é o transplante, né? O transplante ele é a retirada de células ou tecidos ou órgãos de um determinado indivíduo que serão inseridos em um outro indivíduo. Então, por isso que a gente não pode compreender transplante como sempre sendo o transplante de um órgão, porque ele pode compreender o transplante de células, o transplante de tecidos. Então a gente tem que ter a consciência de que o transplante é realizado por enxerto, certo? Então o nome que se dá ao material que será transplantado é enxerto, porque pode ser um conjunto de células ou de tecidos, ou aí compreender o órgão completo em si, certo? E o indivíduo que vai fornecer essas células ou esses tecidos ou esse órgão, ou seja, o enxerto, o indivíduo que fornece o enxerto é chamado de doador, enquanto o indivíduo que irá receber o enxerto é chamado de receptor. E aí a gente tem que o transplante ele pode ser realizado entre indivíduo próprio, né? Ou seja, quando eu tenho, o que é que isso quer dizer? Um transplante próprio. Quando eu retiro parte do próprio organismo e vou realizar o transplante para o próprio organismo. Então, por exemplo, no caso de queimaduras, em que a gente faz aí um enxerto de pele para tentar recompor aquele tecido ali que foi danificado. Então, a gente vai remover um enxerto de pele, né, um tecido, uma parte ali do tecido, se tiver sido da epiderme, a parte epitelial, se tiver sido da derme conjuntiva, ou então remove de fato um pedaço do órgão, né, da pele em si, e aí esse pedaço vai ser enxertado no local onde houve a queimadura, ou seja, no próprio indivíduo. Então esse tipo de transplante é chamado de próprio, que é o doador do enxerto, e o receptor do enxerto vai ser o próprio indivíduo. Mas a maioria dos tipos de transplantes que ocorrem são os transplantes externos. E o que é que isso quer dizer, né? Que o doador do enxerto é um indivíduo diferente do receptor do enxerto. Então são pessoas diferentes, ou até mesmo, como a gente vai ver, organismos diferentes. E o que é que isso acarreta, né? Quais são as vantagens que eu tenho em realizar o transplante de um enxerto próprio em mim mesmo? Eu não vou ter rejeição, né? Todos os meus antígenos que estão presentes ali naquele enxerto são meus, são próprios. Então, o meu organismo, em condições normais, obviamente,
ele não vai responder, ele não vai rejeitar aquele enxerto. No caso de um transplante externo, em que eu recebo um enxerto de outro indivíduo, obviamente geneticamente diferente de mim, vai ocorrer aqui a rejeição àquele enxerto, né? Porque vai ter, esse enxerto vai ser rico em antígenos próprios do indivíduo doador, e no momento em que o receptor entra em contato com os antígenos próprios do doador, ele vai reconhecer, obviamente, aqueles antígenos do doador como estranhos. E aí vai passar a atacar aquele enxerto, causando aí a rejeição, seja desse enxerto de células de tecido ou dos casos mais graves, né, dos órgãos que são transplantados, ok? Então, existem 4 tipos de enxertos. O enxerto autólogo, o enxerto singênico, o enxerto halogênico e o enxerto xenogênico, certo? Então, o enxerto autólogo nada mais é do que o enxerto que é removido de um determinado indivíduo e é inserido, transplantado para o próprio indivíduo. Foi o exemplo que eu dei aí do transplante de enxertos de pele em casos de queimadura. Então, não ocorre o quê? Rejeição, porque não vai ser reconhecido os antígenos presentes naquele enxerto como antígenos estranhos, porque são antígenos próprios do organismo, do indivíduo que doou e recebeu. Ele próprio foi o doador e o receptor. Então, o que é que a gente tem como exemplo aí desses enxertos? A ponte de safena. A ponte de safena nada mais é do que a remoção de um vaso de determinado ponto. Normalmente tira-se aqui da região femoral, da coxa do indivíduo, e esse vaso vai ser inserido ali na coronária do coração, realizando a ponte de safena. Para que não ocorra problemas de rejeição, então aí faz-se sempre esse transplante próprio, né? Retirando o enxerto do próprio indivíduo e inserindo nele mesmo. O outro é o que a gente conhece, o enxerto de pele de queimaduras, que na maioria dos casos também é a remoção de determinado pedaço do órgão da pele, né? E esse pedaço vai aí servir como enxerto na região que foi queimada, que lesou aí, seja a epiderme, derme, seja o nível da queimadura que se atingiu, e aí vai para que haja a regeneração desse tecido no local ali, certo? Então esse é o tipo de enxerto autólogo, do mesmo indivíduo. O indivíduo é o próprio doador e o próprio receptor, certo? Então não vai ocorrer a rejeição. O segundo tipo é o singênico, que também não vai ocasionar a rejeição. Por quê? Porque o enxerto que é removido de um indivíduo vai ser inserido em outro indivíduo geneticamente idêntico, né? Se ele é geneticamente idêntico, todas as moléculas dele, os antígenos desse indivíduo doador, vão ser idênticas ao do indivíduo receptor. Quais são esses casos aqui? Os gêmeos univitelinos, né? E a gente sabe que existem os bivitelinos que não são geneticamente idênticos, mas os univitelinos, eles são geneticamente idênticos, e aí vão ter lá as suas moléculas de MHC idênticas, vão ter os seus antígenos idênticos, então não vai acarretar na rejeição desse enxerto. Então é o segundo caso em que não ocorre rejeição do enxerto. Então a gente viu que tem 2 casos em que não ocorre rejeição. Do indivíduo para ele mesmo, né, indivíduo próprio, ou então entre gêmeos univitelinos, certo? E os outros 2 tipos em que vai ocorrer a rejeição são o halogênico e o xenogênico. O halogênico consiste na maioria dos transplantes que são realizados, é a grande parte dos enxertos que existem, certo? Que nada mais é do que a remoção de um enxerto de determinado indivíduo, lembrando-se que o enxerto pode ser um aglomerado de células, um tecido ou mesmo um órgão de determinado indivíduo doador, e esse enxerto desse indivíduo doador vai ser aí transplantado para um indivíduo diferente da mesma espécie, né? Esse indivíduo receptor é diferente do doador, geneticamente falando, mas ele é ainda da mesma espécie do indivíduo doador do enxerto. Do singênico que você diz? É o
único. É a única situação. Então, aí nesse caso, como o enxerto vem de um indivíduo diferente, né, geneticamente diferente, a gente já sabe que vai ocorrer o quê? Rejeição, né? Esse nível de rejeição, ele vai depender do quê? Se a gente tá vendo, tá repetindo aqui desde que iniciou, que essa rejeição ela não ocorre, quanto mais próximo geneticamente o indivíduo for, se for idêntico, se for ele mesmo, que aí automaticamente as células têm o mesmo código genético, não vai ocorrer rejeição. Então, à medida que esse indivíduo doador for próximo geneticamente do indivíduo receptor, essa rejeição vai ser menos impactante, né? Vai ser menos aguda, menos, como eu posso dizer, uma rejeição não tão potente, certo? Ela vai ocorrendo aos poucos, que a gente vai ver que de qualquer forma haverá rejeição, certo? Todos os enxertos, eles têm um tempo útil, então eles vão exercer a sua função ali por algum período, mas todos eles em determinado momento vão parar de funcionar, porque eles têm esse processo de rejeição acontecendo. Mas quanto mais próximos geneticamente, mais lentamente esse processo de rejeição vai ocorrendo, certo? E esse tipo de enxerto, como eu falei, é a maioria dos enxertos que a gente conhece, né, dos processos de transplante. Essa rejeição ela vai depender da similaridade genética. Quanto mais próximo geneticamente, mais idêntico geneticamente, mais lento será o processo de rejeição, e quanto mais diferente, mais rápido será o processo de rejeição. E essa rejeição ela se dá principalmente devido a quais moléculas? Aos MHCs, né? A gente viu que os MHCs existem expressos na membrana de todas as células nucleadas, o MHC de classe 1. E o MHC de classe 2 vai ser ali expresso principalmente nas células apresentadoras de antígenos. Então, as células saudáveis, todas as células nucleadas do nosso organismo estão constantemente expressando o MHC de classe 1 ligado a um antígeno próprio para sinalizar para as células NK que está tudo bem, não é isso que acontece? Então, no momento em que eu tenho uma molécula de MHC, que é ali da célula do enxerto do doador, ele vai ser uma molécula de MHC diferente da molécula de MHC do indivíduo. Então, automaticamente, esse MHC do indivíduo doador expressando um antígeno próprio do indivíduo doador serão reconhecidos como estranhos pelo indivíduo receptor. E aí vai desencadear o quê? A resposta imune. E essa resposta imune vai acabar por atacar as células daquele enxerto, causando aí o processo de rejeição, certo? Então, o halogênico a gente tem que saber principalmente o quê? Que ele vai ocorrer entre indivíduos diferentes, mas da mesma espécie. E o que é que vem aqui? O xenogênico, né? Com esse prefixo xeno, a gente já pode deduzir que o quê? Esse enxerto ele é retirado de determinado organismo, né? O organismo doador, e vai ser transplantado em outro organismo, o organismo receptor, só que agora o quê? De outra espécie, né? Então esse organismo receptor, ele é de outra espécie e automaticamente a gente já deduz o quê? Que se ele é de outra espécie, as diferenças genéticas serão maiores ainda do que no caso, por exemplo, do transplante de enxertos halogênicos, certo? Então, se eu tenho uma diferença genética maior ainda, a minha probabilidade de rejeição vai ser muito maior do que a rejeição que ainda ocorre aí nos enxertos para enxertos halogênicos. Então, os enxertos xenogênicos, eles têm aí um alto índice de rejeição. Então, por que eles são utilizados, né? Porque quando se faz o processo de transplante desses enxertos e tudo mais, paralelamente também se faz o tratamento de imunossupressão, como a gente vai ver. Então, a gente tenta aí, inibir um pouco ou reduzir essa resposta imune. Para quê? Para que esse enxerto ele não seja rejeitado tão rapidamente, né? Que esse processo de rejeição ocorra mais lentamente. Então, a partir disso, o enxerto acaba desempenhando por mais tempo a sua função.
E aí ele exerce o papel que ele tem que exercer. É o exemplo que a gente tem da pesquisa do quê? Daqui da UFC, a pesquisa com pele de tilápia, que a gente vê em diversas propagandas aí, que lá na ala de queimados do IJF está sendo utilizado agora, em vez de retirar um enxerto da pele do indivíduo, que muitas vezes no processo que ele passou pela queimadura, não existem partes íntegras da pele do indivíduo para serem removidas, certo? Além disso, também é um processo que pode ser doloroso. Então, essa pele de tilápia, ela fica aí como uma alternativa. Ela tem, associada ao transplante desse enxerto xenogênico, o papel da imunossupressão, e aí esse tempo que vai retardando o processo de rejeição do enxerto xenogênico, vai permitindo que a pele da tilápia desempenhe o seu papel, que é estimular aí a regeneração da pele no local em que sofreu a lesão pela queimadura, certo? Então, o que a gente pôde observar a partir da descrição dos 4 tipos de enxertos, né? Que quanto maior a proximidade genética entre os indivíduos, aqui não tem nem como a gente mencionar, né? Se organismos diferentes, código genético completamente diferente, mas quanto maior a proximidade genética entre os indivíduos, menor vai ser a rejeição, e maior, quanto menor essa rejeição, mais tempo esse enxerto vai permanecer funcionando. Então, mais tempo ele vai poder desempenhar a sua função de aí ajudar o indivíduo que está precisando daquele enxerto. Porque o indivíduo que recebe, que é o receptor do enxerto, ele precisa receber esse enxerto porque ele tem determinado ponto do seu organismo que não está funcionando adequadamente. Então ele precisa desse auxílio. Então no momento em que a gente consegue reduzir a velocidade de rejeição, fazer com que esse processo ocorra mais lentamente, a gente está ajudando o enxerto a funcionar justamente por mais tempo, que é o papel que ele precisa desempenhar, certo? Então a gente vê aqui nessa figurinha, fica mais claro, né? A gente tem um doador da linhagem A que vai doar o enxerto. Aqui o enxerto é esse quadradinho, certo? O enxerto de pele. O receptor, ele também é da linhagem A, certo? Ou seja, também tem o código genético bastante similar a esse doador da linhagem A. E o que é que ocorre? Não há aí rejeição. Por quê? Porque é um enxerto singênico, certo? Eles são aí propagados, são clones de camundongo, certo? Então eles têm material genético igual, eles têm um código genético igual. Se eles são geneticamente iguais, não vai haver a rejeição, porque não haverá o reconhecimento de antígenos estranhos, porque todos os antígenos são próprios dessa linhagem, certo? Então, o primeiro caso em que não há rejeição. Aqui nesse segundo caso, a gente tem um doador da linhagem B, certo? Material genético completamente diferente da linhagem A. Ele vai aqui doar esse enxerto contendo células que têm o seu material genético B, e no momento em que ele doa o seu enxerto para o receptor que tem a linhagem A, o que vai acontecer? Vai ocorrer a rejeição. Por quê? Porque as células da linhagem A, as células do sistema imune da linhagem A, vão reconhecer as células da linhagem B como células estranhas, antígenos estranhos, e aí vão iniciar a resposta imune e aí combater aquelas células, combatendo automaticamente assim o enxerto, gerando a rejeição do mesmo, certo? Segundo caso que a gente tem, o doador daqui da linhagem B também, ele vai, aqui também é o caso de um enxerto halogênico, mas aí a gente tem certa proximidade, o que? Genética. O doador, ele é da linhagem B e ele vai doar o seu enxerto B para um receptor da linhagem AB. Ou seja, esse receptor, ele tem o material genético A e tem o material genético B. Vamos generalizar assim, certo? Para ficar mais claro. Então, ele tendo esse material genético A e B, no momento em que ele tem contato com o enxerto do material genético B, ele não vai reconhecer o enxerto do material genético B como estranho, porque ele também tem esse material genético.
Então não vai gerar aí a rejeição àquele enxerto. O que já muda o que? Nesse caso, o doador ele tem a linhagem A e B, ou seja, ele contém o material genético A e B, e ele vai doar o seu enxerto contendo células com material genético A e B. O receptor ele tem a linhagem apenas A, ou seja, tem o material genético apenas A. Quando ele recebe esse enxerto que contém o material genético A e B, ele não vai reconhecer aqueles antígenos referentes ao material genético A como estranhos. No entanto, existem também os antígenos referentes ao material genético B que estão ali presentes e que ele vai reconhecer como estranhos, porque ele não contém esse material genético B. Então ele vai rejeitar aquele enxerto porque também reconhece certo, vamos dizer, metade, né? Vamos supor que metade do material genético seja A e a outra metade seja B, ele vai reconhecer ali metade daquele enxerto como sendo estranho, desencadeando a resposta imune e aí combatendo aqueles antígenos e tal e acabando por atacar as células do próprio enxerto, gerando a rejeição, certo? Compreendido? Então, para que essa rejeição ela não ocorra de forma tão potente, né, e acabe por atrapalhar um processo que busca facilitar a vida de um indivíduo, né, que perdeu a função de determinado órgão, de determinado tecido ou célula, então associada ao transplante dos enxertos tem que ser feito o tratamento de imunossupressão. E em que consiste a imunossupressão, né? É de reduzir a capacidade do sistema imune de responder ao antígeno do enxerto que ele reconhece como estranho. Não só do enxerto, mas a gente vai ver que o grande problema da imunossupressão é o quê? Se eu estou reduzindo a capacidade do meu sistema imune de responder a antígenos estranhos, o que é que eu estou causando susceptibilidade naquele indivíduo? Eu estou deixando o indivíduo suscetível a muitas infecções, né? Então ele vai acabar sofrendo muitas infecções e também vai ter um aumento aí da quantidade de tumores gerados, porque aquelas células tumorais que são alvos das células NK para destruição não serão mais, porque as células NK, como as células fagocitárias, linfócitos T, linfócitos B, vão estar todos aí imunossuprimidos, né? A sua ação ela não vai estar de livre ação, eles vão estar um pouco aí reprimidos, inibidos, para que não ocorra a rejeição do enxerto. Então acaba acontecendo por tabela que o indivíduo fica mais suscetível que isso ocorra. É por isso que o processo de imunossupressão não pode ser realizado de qualquer forma. Ah, mas a gente bota aqui, vamos proteger o indivíduo todo e aí colocar máscara, tampar ele todo e vamos suprimir completamente o sistema imune, que vai dar certo o transplante do enxerto e ele não vai rejeitar. Não funciona assim, certo? Por maior que seja a proteção, a gente sempre está exposto de qualquer forma a antígenos estranhos. E aí no momento em que você imunossuprime o seu sistema de forma muito exacerbada, você acaba não conseguindo responder nem às infecções mais comuns às quais a gente tem contato o tempo todo. Então a gente está exposto aqui no ar mesmo, respirando a antígenos estranhos o tempo todo. Só que são mais simples e o nosso sistema imune combate a uma velocidade e efetividade muito grande. Se nós estivéssemos imunodeprimidos, não teríamos essa capacidade de combatê-los. Então esses pequenos antígenos estranhos, esses micro-organismos que estão aqui constantemente em contato conosco, eles poderiam causar problemas graves, porque a gente não teria como responder a eles através do sistema imune. Então, o que é que a imunossupressão precisa compreender? Ela tem que entrar em equilíbrio com o processo de transplante do enxerto. A gente não pode imunossuprimir completamente o sistema imune, da mesma forma como também não pode deixar ele funcionando plenamente, porque senão a rejeição é óbvia, certo? Mas independente disso, é importante também que, como eu já falei no início, vocês compreendam que a rejeição vai ocorrer em determinado momento. Se não for um enxerto
autólogo, se não for um enxerto singênico, certo? Entre indivíduos geneticamente idênticos, um enxerto halogênico, e o xenogênico então nem se fala, essa rejeição ela ocorre muito mais rápido. Mas o enxerto halogênico, que é aquele que a gente ouve falar, transplante de fígado, coração, bababá, que ocorre mais no hospital, esse enxerto desse tipo, todos eles têm uma vida útil. Uma hora ou outra o organismo irá rejeitar. Isso pode demorar bastante tempo? Pode demorar bastante tempo. A partir do momento em que se tem uma proximidade genética muito grande, por exemplo, você recebeu do seu pai, ou você recebeu do seu irmão, recebeu da sua mãe, quanto mais próximo geneticamente o enxerto doador veio, mais lento esse processo de rejeição vai acontecer. Fora os controles que são realizados, né? As pessoas que passam por transplantes, elas constantemente se submetem a exames, e aí esse processo, esse tratamento de imunossupressão, ele é constante, certo? Ele não pode ser, não, já passou o início, a fase hiperaguda e aguda, então a gente pode deixar rolar agora. Não funciona assim, ele é um processo de imunossupressão constante. Então a gente tem que entender que todos vão ser rejeitados, mas aí o tempo que isso vai acontecer vai variar dependendo aí dessa proximidade genética e obviamente também do comportamento de qualidade de vida que o indivíduo tem, né? Então, como é que ocorre em si a rejeição do enxerto, né? Então, o MHC do enxerto do doador apresenta antígenos próprios do doador. Então, eu estou aqui, eu passei por um transplante, recebi um enxerto doador. As células do enxerto doador apresentam um MHC próprio, né, delas, apresentando um antígeno próprio, certo? Esse antígeno próprio vai ser reconhecido como estranho por determinada célula apresentadora de antígeno que esteja circulando aí próximo daquele órgão transplantado. Essa célula apresentadora de antígeno reconhece aquele antígeno próprio como estranho, certo? Vai fagocitar tanto o antígeno como o MHC, processar e realizar o quê? A apresentação daquele antígeno estranho, que na verdade é o antígeno próprio do doador do enxerto, né? Mas que para um organismo receptor é estranho. Essa célula apresentadora de antígeno do receptor reconhece como estranho esse antígeno próprio do doador, fagocita, processa e vai apresentar aos linfócitos T, né? E onde é que ocorre a apresentação aos linfócitos T para ativá-los? Lá nos linfonodos, porque é nos linfonodos que se encontram os linfócitos T virgens, que ainda não foram ativados, não é isso? Então, no momento em que essas APCs chegam nos linfonodos, apresentam esses antígenos próprios do enxerto do doador, esses linfócitos T tornam-se ativos e vão lá se diferenciar, né, se propagar em efetores e também nos linfócitos T de memória. Então, esses linfócitos T efetores do receptor vão se direcionar para as células do enxerto doador. Por que eles se direcionam? Porque no momento que os linfócitos T são ativados, eles depois não caem na corrente sanguínea normal. Toda a corrente sanguínea ela circula por todo o corpo, certo? Em determinado momento, ela vai chegar ali e se encontrar com as células do enxerto do doador. E o que é que tem lá nas células do enxerto do doador? Os linfócitos T que caíram lá na circulação sanguínea, chegaram no órgão transplantado e aí encontraram essa célula que tem o MHC e o antígeno próprio. Ele não foi ativado, esse linfócito T não foi ativado para esse antígeno próprio que tinha sido apresentado pela APC, então ele reconhece esse antígeno próprio como estranho e aí começa a desencadear a sua resposta, né? Seja lá por citotoxicidade, no caso de um linfócito TCD8, ou seja aí pela secreção de citocinas que vão desencadear uma resposta inflamatória pelo linfócito TCD4, certo? Então, no momento em que ele reconhece aqueles antígenos estranhos para os quais ele foi ativado, ele começa a atacar as células do enxerto doador.
Nas demais exposições, né, no momento em que aqueles linfócitos T continuarem passando por ali, já que esse indivíduo está imunossuprimido, essa resposta inicial de rejeição, ela pode ser suprimida, pode ser bloqueada, mas no momento em que houve a ativação desses linfócitos T, além das células efetoras que foram suprimidas, foram bloqueadas, também foram geradas que tipos de células? Os linfócitos T de memória. Então esses linfócitos T de memória que ficam aí recirculando na corrente sanguínea, em determinado momento podem novamente ter contato com as células do enxerto, apresentando aquele antígeno próprio do doador. E aí esses linfócitos T de memória do receptor vão atuar mais ainda atacando as células do enxerto do doador de forma mais rápida e eficiente, porque agora já é a resposta secundária, né, a desencadeada pelas células de memória. E aí vai haver a degradação do enxerto de forma acelerada, causando aí a rejeição total do enxerto do doador, certo? Então é assim que ocorre gradualmente o processo de rejeição desse enxerto. Mas aí, lá no início da disciplina, lá quando a gente viu a aula de MHC e apresentação de antígenos, a gente viu que existia nos linfócitos T uma característica chamada de restrição do TCR ao MHC, que o TCR, que é o receptor de célula T, ele era específico não apenas para o antígeno, aqui a interação que ele tem com o antígeno, mas também para o MHC, certo? Que era aqui apresentado tanto nas células que contêm o MHC de classe 1, como nas células apresentadoras de antígeno, o MHC de classe 2. Então, como é que esse MHC mais o antígeno próprio do doador vai conseguir estimular a resposta desse linfócito T no momento em que o linfócito T foi ativado pela EPC e ele cai na circulação sanguínea, quando ele chega nas células do enxerto, como é que ele vai reconhecer esse antígeno próprio se ele não tem, né, já que o MHC é de outro indivíduo, do indivíduo doador, então ele não tem aqui esse complemento para interagir o TCR do linfócito T do receptor com o MHC do doador. Como é que então vai ocorrer esse reconhecimento? Por que então ocorre essa rejeição, né? Então, o MHC mais o antígeno próprio do doador, ou seja, que está lá no enxerto, ele consegue simular o MHC do receptor. Esse encaixe ele passa a ser permitido. Por quê? Porque o antígeno do enxerto vai ser reconhecido como estranho na hora que esse encaixe acontece. A gente vai ver na figura, vai ficar mais claro. Então, o grande problema que acontece, nada disso ocorreria de forma tão prejudicial, essa rejeição, né? Porque já que a gente viu lá no início que o principal desencadeador da rejeição é a molécula do MHC, se não houvesse esse reconhecimento, essa simulação para o MHC do receptor, não haveria esse processo de rejeição tão prejudicial, certo? Mas é isso que acontece, que a gente vai ver aqui na figura. O que pode acontecer, né, nesse halo reconhecimento? Aqui a gente tem o TCR do linfócito T do receptor, certo? Do receptor do enxerto. E aqui a gente tem o MHC do doador, que está lá nas células do enxerto. E a gente vê que o MHC do doador consegue simular como se ele fosse o antígeno. Então esse encaixezinho laranja aqui que está acontecendo entre o MHC e o receptor de célula T, nada mais é do que uma mimetização, né, uma simulação do MHC do doador como se fosse um MHC do indivíduo próprio, certo? Do receptor. Então acaba que esse encaixe é permitido, esse reconhecimento como antígeno próprio é permitido, porque esse MHC tem essa capacidade de mimetizar o MHC do próprio indivíduo receptor. E aí ele acaba achando que essa partezinha aqui que encaixou, em vez de ser do MHC, é o antígeno que ele quer combater como estranho.
e aí desencadeia a resposta imune e tal, né? Ele já está ativado, ele vai só ser reapresentado para desencadear a resposta ali contra aquela célula que está apresentando esse antígeno. Da mesma forma aqui, ó, novamente outro exemplo. Nesse aqui a gente não tem nem a interação do antígeno com o receptor de célula T. Aqui a gente ainda tem o encaixe de parte do antígeno e encaixe de parte do MHC. Mas também ocorre casos em que esse reconhecimento é totalmente dependente do MHC apenas. Então a gente tem aqui um antígeno próprio do doador que não faz nem parte desse reconhecimento do receptor de célula T ao MHC. Então ele mimetiza aqui como se ele fosse esse peptídeo. Percebam, ó, que o antígeno estranho, que o linfócito T é específico e está procurando, tem essas duas cabecinhas aqui, e esse MHC aqui do doador tem essa capacidade justamente de ter essas duas cabecinhas que vão mimetizar, vão simular como se fosse um antígeno próprio, acabando permitindo o reconhecimento desse antígeno, né? Já que no caso aqui é o MHC, desse MHC com esse antígeno, desencadeando aí a resposta imune, que já houve a ativação e tudo mais, já são as células efetoras que estão tendo contato com esses MHCs. Então é por isso que isso acontece, a rejeição acontece, porque o MHC do doador tem essa capacidade de mimetizar, de simular que é um antígeno estranho, certo? Então, quais são os mecanismos efetores da rejeição? A gente viu como é que essa rejeição ocorre de forma resumida, mas quais são os mecanismos de fato, né? A gente tem três principais tipos de mecanismos efetores de rejeição. Esses mecanismos, eles são classificados de acordo com o quê? Com as características histopatológicas, ou seja, o que é que vai acontecer lá no tecido, né, do enxerto, e também a evolução temporal, ou seja, em quanto tempo isso vai acontecer naquele processo de rejeição. Então essa classificação ela acaba englobando essas três classificações, né? O mecanismo de rejeição hiperagudo, o mecanismo de rejeição agudo e o mecanismo de rejeição crônico. A gente vai ver cada um desses três e aí a gente já finaliza, certo? Então vamos lá. A rejeição, o mecanismo de rejeição hiperagudo, ele vai acontecer minutos ou dias após a realização do transplante do enxerto, certo? Então ele é imediato, a resposta ela é muito rápida. Então ele vai ser caracterizado pela oclusão trombótica dos vasos sanguíneos que irrigam o enxerto. Se eu tenho a oclusão trombótica desses vasos sanguíneos, eu vou ter o quê? Bloqueio. Se eu tenho um bloqueio, eu não tenho passagem de nutrientes, de gases. Então nada vai poder alimentar, nutrir as células daquele enxerto. Consequentemente, essas células não vão desempenhar os seus processos metabólicos e vão morrer, causando assim a morte do enxerto a curto prazo. Então, como é que acontece essa rejeição hiperaguda? O organismo receptor, ele já vai ter anticorpos pré-existentes, certo? Para os antígenos próprios daquele enxerto, certo? Que pode acontecer, a gente não sabe o que o nosso material genético vai codificar na síntese de linfócitos T ou linfócitos B lá na medula, certo? Então esse indivíduo ele já tem anticorpos que são específicos para aquele antígeno, que em condições normais seria realmente um antígeno estranho, né? Já que se o indivíduo tivesse no funcionamento dos seus órgãos normais, ele não apresentaria aquele antígeno estranho, mas como houve o transplante do órgão, né? Então ele teve contato com esse antígeno estranho. Esses anticorpos específicos para o antígeno estranho do enxerto doador, eles vão se ligar aos antígenos das células endoteliais do enxerto do doador, e no momento em que eles se ligam aos antígenos dessas células endoteliais, eles iniciam uma reação inflamatória no vaso. Reação inflamatória o quê? Vasodilatação, né? Aumento da vasopermeabilidade, edema, dor, extravasamento sanguíneo, diapedese das células de defesa, não é isso?
Então essa reação inflamatória no vaso sanguíneo causa a oclusão do vaso que irriga o enxerto. Então no momento em que eu vou bloquear aquele vaso, eu impeço a passagem de nutrientes e gases para as células do enxerto, causando a morte do mesmo, né? Causando a morte das células, consequentemente, aí causando a morte do enxerto. E esse caso, né, quando a gente tem uma rejeição que ocorre minutos ou dias, que é a chamada rejeição hiperaguda, a gente não tem possibilidade, é muito difícil que haja a reversão, porque quando isso ocorre, quando os sinais são apresentados de morte das células desse enxerto, aí já atingiu um nível muito elevado, então muitas células já foram afetadas, então dificilmente se consegue reverter os danos que foram causados àquele enxerto, certo? Já no caso aqui, pronto, aqui fica melhor da gente visualizar. O indivíduo já tem os linfócitos B, consequentemente os linfócitos B são ativados lá nos linfonodos, né? E aí vão secretar os anticorpos para circular na corrente sanguínea. Esses anticorpos específicos para esses antígenos das células endoteliais do enxerto vão se ligar a esse antígeno, certo? E aí no momento em que eles se ligam a esse antígeno, eles começam a desencadear um processo inflamatório. Esse processo inflamatório aqui, ó, a gente vê a C1, né, do sistema do complemento, que é ativada aqui pela via clássica, aí acaba atraindo aqui células fagocitárias, os neutrófilos, gerando esse processo inflamatório como um todo, causando aí esse bloqueio, ele vai aumentando e aí causa toda a oclusão do vaso sanguíneo que está irrigando essas células desse enxerto, causando assim o bloqueio total do transporte de nutrientes e gases a essas células e a morte das mesmas e do enxerto, certo? Já no caso da rejeição, o mecanismo de rejeição agudo, essa rejeição ela vai ocorrer nos primeiros meses após o transplante, certo? Do enxerto. E como é que ela vai ocorrer? Os linfócitos T, CD8 principalmente, e também os CD4, os auxiliares, né, vão reconhecer os antígenos do enxerto, causando destruição das células do enxerto. Os CD8 citotóxicos, né, vão causar a necrose e os CD4 auxiliares vão secretar citocinas que vão aí causar a inflamação aguda. Então esse aqui é o geralzão que a gente resumiu lá em como se dá a rejeição, né? As células desse enxerto apresentando via o seu MHC próprio do doador, o antígeno próprio do doador, são reconhecidas pelas APCs, as células apresentadoras de antígeno. Elas vão fagocitar esse MHC com esse antígeno, processar para então apresentar esse antígeno lá nos linfonodos. E aí lá nos linfonodos vão ativar os linfócitos T CD8, linfócitos T CD4 que sejam específicos para aquele antígeno do doador. Esses linfócitos T ativados proliferam, né, sofrem expansão clonal, se diferenciam em efetores e de memória. E aí quando eles caem na circulação e ficam recirculando, no momento em que eles têm contato com esses antígenos próprios do doador lá nas células do enxerto, eles só precisam agora serem apresentados, já que já foram ativados, e desencadeiam aí o seu processo, seja de citotoxicidade através do CD8, ou então de secreção de citocinas pelo CD4, certo? Então esse é o processo que a gente viu mais geralzão e ele vai ocorrer nos primeiros meses porque leva tempo, né? Até a célula apresentadora de antígeno ter o contato com esse antígeno estranho do doador, aí ela fazer o processo de processamento, de apresentação, ocorrer que nesse momento em que essa APC reconhece esse antígeno doador, existam também lá nos linfonodos maduros, linfócitos T, CD8 ou CD4, que tenham a capacidade de reconhecer esse antígeno do doador, que tenham receptores específicos para esse antígeno do doador. Então tudo isso leva mais tempo, porque nem sempre esses processos ocorrem simultaneamente, certo?
Então aqui, ó, a gente tem o linfócito T, depois de ativado, né? Depois de todo o processo lá da apresentação de antígeno, um linfócito T efetor, quando ele está recirculando e chega aí para finalmente ter contato com as células do enxerto. As células do enxerto vão estar apresentando o seu antígeno estranho via o seu MHC. E esse MHC, mesmo não sendo o MHC do receptor, ele tem a capacidade de que o MHC estranho, né, o MHC do doador, ele tem a capacidade de mimetizar, de simular como se fosse um antígeno estranho, para o qual esse linfócito T é específico. Então acaba que o receptor TCR, né, do linfócito T, ele vai sim reconhecer esse MHC e esse antígeno próprio e desencadear a sua resposta, seja inflamatória, no caso dos linfócitos CD4, né, auxiliares, ou seja, da própria necrose das células daquele enxerto, se for o caso dos linfócitos TCD8. Então isso vai acabar causando ao longo do tempo processo inflamatório, como também aqui, ó, essas célulazinhas em cinza são as células que foram afetadas pelos linfócitos TCD8, ou seja, os citotóxicos. Então ele causou a necrose dessas células e aqui essas demais estão sofrendo um processo inflamatório e também vão acabar aí acarretando na morte das células do tecido, consequentemente na morte do enxerto em si. Então é um processo mais demorado, mais elaborado da resposta imune, por isso que ele leva alguns meses após o transplante do enxerto. E por último a gente tem um mecanismo efetor de rejeição crônico, certo? Que ele vai ocorrer até 12 meses após o transplante, certo? Então, no caso do mecanismo crônico, ele vai ser desencadeado aqui pela célula fagocitária macrófago, certo? Esse macrófago ele vai sintetizar constantemente citocinas, certo? Gerando uma inflamação crônica que vai proliferar células musculares lisas. Que a gente viu lá na aula de inflamação que quando a inflamação se torna crônica, ou seja, constante, né, não há um encerramento desse processo inflamatório, o macrófago secreta citocinas que estimulam a proliferação dessas células musculares lisas, que vão obstruir os vasos do tecido do enxerto, causando a morte do mesmo. Só que até que isso ocorra, né, que ocorra a obstrução desses vasos, que essas células musculares lisas se proliferem a ponto de obstruir todos os vasos que irrigam aquele enxerto que foi transplantado, leva mais tempo ainda do que a aguda que a gente viu anteriormente, porque os macrófagos eles vão trabalhar de forma mais lenta do que os linfócitos T, certo? Então essa inflamação crônica ela acaba proliferando essas células musculares lisas, que é o que a gente conhece como fibrose, né? E quando a gente tem um processo inflamatório que não é curado de forma correta, então aí prolifera a fibrose naquele local e acaba formando um edema, certo? Aí fica aquele carocinho fibroso, duro, que na maioria das vezes só pode ser removido cirurgicamente. E no caso de um transplante de enxerto, a ocorrência dessa fibrose bloqueia, né, o transporte de nutrientes e gases da mesma forma que a gente viu lá na hiperaguda, e esse bloqueio aí faz com que ocorra a morte das células e do enxerto em si, só que de uma forma muito mais lenta do que na hiperaguda, que a gente viu que esse bloqueio ocorre de forma muito mais rápida, certo? Então a gente tem aqui, ó, essas células tem a ação dos linfócitos T, mas principalmente a ação dos macrófagos que estão reconhecendo as células do enxerto como estranhas, então eles estão constantemente realizando o processo de fagocitose, secreção de citocinas, principalmente a interferon gama. A interferon gama atrai os linfócitos T e aí permanece nesse processo de desencadear um processo inflamatório que nunca se cura, e o processo inflamatório crônico ele desencadeia aí a secreção de células musculares lisas, que vão acabando por formar aqui essas várias voltas de células musculares lisas que a gente está vendo, que é o processo de fibrose, que acabam por bloquear
o transporte de nutrientes e gases até as células daquele enxerto, acabando assim por matar, por destruir as células do enxerto e o enxerto em si, por falta de nutrientes e outras substâncias importantes para o metabolismo. Ok? Tranquilo? Digam-me se tá tranquilo, se foi de boa. Cadê vocês? Pronto. Pois aí, novamente nessa partezinha aqui, vou mandar umas questões para vocês. Essas aqui vão ser super rápidas, não tem muita coisa para perguntar, certo? Manda as questões, quando eu fizer o upload da aula, manda o link da aula. E a partir da próxima semana a gente começa as revisões em 3 semanas, certo? Imunidade inata, adquirida, imunologia aplicada. Beleza? Combinado? Até a próxima semana, então. Então, até a próxima semana, pessoal. Boa tarde pra vocês, viu?